voltando aqui à nossa segunda parte da aula do curso de Direito Constitucional 2. Então, vamos aqui voltar aos slides. Então, observem, no que tange a garantia da lei e da ordem, né, trata-se de uma situação em que as Forças Armadas, ela cumpre, né, um caráter, essa modalidade de intervenção que pode ser reivindicado, né, que pode ser suscitado, ela tem um caráter subsidiário e eventual. Não se trata de uma situação permanente, né, a garantia da lei e da ordem. Então, sempre que, né, for necessário, então tem que estar fundamentado, deve existir uma razão, né? Lembrem do que eu falei em estado de sítio, estado de defesa, deve sempre ser levado em consideração o princípio da necessidade, né, da temporalidade, além, né, essa atuação da garantia da lei e da ordem tem que respeitar as nossas garantias fundamentais, nossos direitos fundamentais, tem que atuar diante do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, as Forças Armadas, elas podem ser convocadas, mas de uma forma eventual e subsidiária. Ela só pode ocorrer, então, eventualmente, em situações extremas, né? Então, lembrando, o princípio da necessidade. Porque esta missão, né, a garantia da lei e da ordem, né, nos dias que eu posso usar aqui o adjetivo ordinários, né, em contexto de normalidade, cabe a quem? Cabe à segurança pública, cabe às polícias militares, à Polícia Federal. Então, se ocorrer uma situação excepcional que coloque em risco, né, a segurança, em que os militares não tiverem condições, no caso, as polícias militares não tiverem condições, né, de dar uma resposta à altura do desafio, então aí, né, que nós temos a possibilidade das Forças Armadas serem convocadas. Então, nas situações normais, né, ou seja, o caráter primário da garantia da lei e da ordem cabe à segurança pública. Então, é importante dizer que está na Constituição que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais que serão, né, que trabalharão, né, na definição da própria organização das Forças Armadas, né, no preparo e no emprego dela. Então, essa lei complementar, né, é importante entender, aliás, levar em consideração que estabelecer as normas gerais sobre a organização das Forças Armadas está lá descrito na Lei Complementar 69 de 1991. Né? A gente já estudou a diferença entre lei complementar e lei ordinária. Então, a lei complementar, ela exige um quórum qualificado, né, uma maioria absoluta, para que ela seja produzida. É importante aqui ressaltar um ponto que é bastante polêmico, né, que também está lá previsto no artigo 142, é que não cabe, né, aos militares mobilizar o habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Mas, como vocês podem ver aqui, essa situação, ela motivou ainda assim o STF a se posicionar. Então, o disposto no parágrafo 2º do artigo 142 é apenas, né, restritivo quanto ao âmbito das transgressões disciplinares. Ou seja, se algum militar comete uma infração, né, comete um crime que não é de natureza militar, que não está relacionado à sua atuação enquanto militar, ele pode sim ser beneficiado, pode sim mobilizar esse remédio constitucional. Mas no âmbito da sua atuação, né, no âmbito das punições disciplinares que são militares, não cabe o uso do habeas corpus. Mas é importante dizer que, veja, o habeas corpus, ele ainda assim pode ser um instrumento mobilizado pelos militares,
Vejamos aqui, né, o julgamento de Ricardo Lewandowski. A legalidade da imposição de punição constrativa de liberdade em procedimento administrativo castrense pode ser discutida por meio de habeas corpus. O que é que quer dizer? Que se for impetrado o habeas corpus contra a punição militar, volta-se apenas para os pressupostos da sua legalidade. Ou seja, essa medida disciplinar é legal, não é ilegal, isso pode ser discutido no habeas corpus. Mas não vai se discutir o mérito, né? O mérito que levou à punição, ou seja, a casualidade, né? A relação entre causa e consequência. Então, o mérito, né, não pode ser discutido no habeas corpus, mas sim os pressupostos da legalidade da medida disciplinar que for reivindicada, né, pelas forças armadas. Então observem aqui que o habeas corpus ele tem restrições, mas não significa que no todo ele seja descartado, né? Então os pressupostos de legalidade da medida disciplinar pode ser discutido, mas não o mérito, né, a culpabilidade, né, do militar envolvido aí na situação que levou a ser investigado, né? Observem aqui outra restrição que existe no âmbito dos militares, né? Os membros das Forças Armadas, que são denominados militares, né, eles serão aplicados, né, aplicam-se as seguintes disposições, né? Então são as restrições, né? São 7 incisos que estão articulados, né, à atuação dos militares. Então observem aqui, né, uma restrição. Eu só destaquei 2, são 7. Mas para esta aula acredito que 2 já são necessários para nós refletirmos. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Estou falando aqui das Forças Armadas. E o militar, enquanto em serviço ativo, não pode ser filiado a partidos políticos. Ou seja, se ele não é mais membro ativo, ele pode, né? Nós temos o caso aí, né, do Mourão, que ele é filiado, mas ele não é mais um membro ativo. Mas o que me chama a atenção nesse dispositivo é a mesma situação que acontece com os juízes. Ora, os juízes não podem também ser filiados, né, a partidos políticos. Mas não significa que nas entrelinhas, né, eles não tenham também atuação política. Porque a atuação política, pessoal, não se restringe a práticas ao âmbito eleitoral, né, aos partidos políticos. Eu faço política, vocês fazem política, mas muito de nós não somos ligados a partidos políticos. Então aqui nós temos uma contradição, né? E que contradição é essa? É pensar que o agir político, né, é apenas restrito aos partidos, né? E nós temos em vista que a atuação política ela transcende, né, as lógicas eleitoreiras, né, que é o objetivo dos partidos políticos. Então aqui eu destaco, por exemplo, uma situação que ocorreu em 2019, né, um Twitter, né, do general Vilas Boas, em que ele fez uma espécie de chantagem, né? O STF ele estava prestes a julgar, né, uma ação que poderia levar à liberdade do ex-presidente Lula, né, e ele ficou, né, teve um ataque de pelanca diante dessa possibilidade, né, que foi discutido na esfera do STF, que não era só para o presidente Lula, era para todas as pessoas que estavam presas, né, no âmbito de uma decisão de segunda instância. Então, olha o que diz o general Vilas Boas, né? Ele não é partidário, né? Não está ligado a um partido político, mas ele toma uma posição política que influencia nas decisões políticas do judiciário. É preciso manter a energia que nos move em direção à paz social, sob pena que o povo brasileiro venha cair outra vez no desalento e na eventual convulsão social, com todo respeito. Então ele faz aqui uma pequena ameaça, né? Esse Twitter de dia 16 de outubro de 2019, então é o contexto de uma possível
liberdade que foi concretizada, e ele coloca aí, ó, se vocês tomarem uma medida X, né, pode haver novamente uma nova convulsão social, né? Então ele usa eufemismo, ele usa metáforas, mas em outras palavras ele estava chantageando, né, o poder judiciário. Por fim, né, para a gente encerrar aqui a questão sobre o poder, sobre as Forças Armadas, é importante dizer que o artigo 143 trata, né, o serviço militar como uma função obrigatória. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei, uma lei ordinária. Então, aqui nós temos 2 parágrafos, né, que trata sobre essa situação, sobre esse contexto. É importante dizer que as mulheres e os membros eclesiásticos, padres, pastores, ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, porém, há outros cargos, pode ocorrer, né, no que o que a lei atribuir. Por exemplo, existe um concurso na Marinha, acredito que no Exército e na Aeronáutica, para que pessoas que são padres, pastores, possam ser integrantes, mas não é o serviço militar obrigatório. Ele pode fazer concurso para entrar nas Forças Armadas, porque os militares, né, eles também têm fé, né? Então, nas missões, né, quando os navios estão lá atracados em outros países, quando o Brasil ele é convocado, muitos militares eles sentem a vontade de se confessar, né, de orar, de participar de um culto, de uma missa, então, ou outros, né, que possa existir, né, diante das suas variadas possibilidades de fé. Então, os militares, aliás, os membros eclesiásticos também podem fazer concurso. Então tem concurso para essas pessoas. Eu tive um aluno na faculdade privada que eu dei aula que ele passou neste concurso. Ele era um dos meus melhores alunos. Ele era um padre, né, e hoje ele está trabalhando nas Forças Armadas. Então encerro aqui essa segunda parte da aula.